Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Robson Invest. E se você é um investidor assim como eu, focado em renda passiva, que ama ver os rendimentos caindo todos os meses na sua conta, já deixe seu like e se inscreva no canal, que sempre estou postando conteúdo bem informativo e tenho certeza que irá agregar e muito na sua jornada de investidor. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um aporte que eu acabei realizando aqui nessa minha carteira de investimento, que é focada em renda passiva, mas também acabei aproveitando aqui as oportunidades em uma empresa mais arriscada que, na minha opinião, vale a pena aí termos uma pequena posição em nossa carteira. Lembrando, tem que ser pequenas posições, porque realmente essas empresas têm aí, de fato, a chance de dobrar o seu capital investido, mas também aí tem um risco de chegar a zero também esse valor investido. Acabei adquirindo aqui, pessoal, 1.000 cotas da IRBR11, é a resseguradora que está passando por grandes momentos difíceis. Suas ações já têm queda aí de mais de 90%. Acabei adquirindo aí 100 ações a um preço de R$ 1,15. E também fiz outro aporte aqui, investindo em fundos imobiliários, que é a classe de ativo que eu gosto bastante, é onde eu pego esses rendimentos todos os meses e reinvisto. Assim, aumenta aí muito o meu poder de aporte. Acabei adquirindo aqui o fundo imobiliário que eu já tenho dentro da minha carteira, que é o KNSC11. Adquiri aqui 10 cotas a um preço de R$ 84,98. E você pode ver aqui que todas as ordens foi fechada aqui na íntegra, tá vendo? Então, nesse dia de hoje, no dia 2/9 de 2022, eu fiz essas operações e agora irei compartilhar com vocês a parte da minha carteira aqui, onde que eu compartilho com vocês a posição que esse fundo imobiliário ficou agora, já adquiriu aí uma posição relevante. Se pegarmos aqui o KNSC11, já está aí entre as maiores posições da minha carteira, com atualmente aqui no momento, você pode ver, o KNSC11 está atualmente com 114 cotas e meu preço médio nesse fundo imobiliário está aqui um pouco acima da média, está em R$ 94,28 e esse fundo imobiliário está negociado em bolsa a R$ 84,73. Diante de todas essas quedas nesse fundo imobiliário, está bem abaixo do meu preço médio, mas o fundo continua sendo muito eficiente. Essas quedas nas suas cotações se deu basicamente diante do cenário inflacionário. Como esse fundo imobiliário é um FII que é focado mais em IPCA, então com a queda do IPCA, esses rendimentos também tendem a cair um pouco. Fiz uma simulaçãozinha para vocês aqui, quanto que rende esses meus investimentos aqui em fundos imobiliários do KNSC11, apenas nesse fundo imobiliário. Se pegarmos aqui o rendimento estimado desse fundo imobiliário vai ser R$ 1 por cota, possa ser que caia um pouco. E se pegarmos esse R$ 1 por cota e dividir pela quantidade de cota que eu tenho atualmente no momento, a quantidade que eu tenho de 114, isso irá me gerar uma renda mensal de R$ 114. E se pegarmos esse valor e multiplicar por 12, eu teria uma renda anual apenas com esse fundo imobiliário de 1.368 e o total investido que eu tenho nesse fundo imobiliário aqui é 10.655. Então você pode ver que o foco tem que ser sempre aqui na quantidade de cotas, que é esse valor aí que irá fazer grande diferença no longo prazo. Não foco muito aqui no total do capital que eu tenho investido, e sim na quantidade de cotas. Penso em cada vez mais aumentar minha quantidade de cotas e assim receber mais provento. A dividição da minha carteira ficou da seguinte forma, você pode ver aqui com VGIP11, VRTA, BCRI, RECRE11, DEVA11 e o KNSC11 já representa aqui 12% da posição de fundos imobiliários. Lembrando, essa composição aqui é apenas a parte de fundos imobiliários, porque se pegarmos aqui a composição da carteira total que eu tenho investido no KNSC11, você pode ver que esse valor é bem abaixo do que esses 12% que apresentou lá. Se pegarmos a posição total da minha carteira aqui, o KNSC representa apenas 5% do meu total, do meu patrimônio investido em fundo imobiliário, não 13, 12 igualmente representa aqui, tá, pessoal? É uma carteira bem diversificada, procuro focar nas duas classes, na parte de ações e também no fundos imobiliários. Tem uma pequena posição também em renda fixa, que é títulos atrelados ao CDI e também alguns atrelados à inflação. Se pegarmos aqui quanto que essa carteira de fundos imobiliários me rende por mês de rendimentos, já está um rendimentos aqui interessantes. Pegarmos o último mês, que foi o mês de agosto, essa carteira me rendeu aqui R$ 702 em provento. E todos os meses aqui, desde quando eu comecei a investir, eu sempre reinvesti todos os proventos. No início, esses rendimentos aqui são poucos, mas quando vai passando o tempo, você vai reinvestindo, fazendo novos aportes do seu bolso, você pode ver aqui que chega momentos aqui que esses rendimentos chegam ao topo. Quando cheguei aqui e recebi esses proventos aqui acima da média, foi quando a inflação bateu o pico histórico de 1,70 ao mês, 1,40, 1,50. Então, como esses fundos imobiliários que eu tenho dentro da minha carteira são atrelados à inflação,
Quando a inflação sobe, esses rendimentos vêm um pouco acima da média, mas também quando cai, esses rendimentos caem um pouco. Mas mesmo assim, continua aqui na média, dando mais ou menos aí 1% ao mês. Essa minha carteira de rendimentos de fundos imobiliários já está rendendo para mim. E se pegarmos a composição total em pagamento de ações e fundos imobiliários, vem evoluindo cada vez mais. Já recebi um total aqui de R$ 14.400 investido e tem um total de R$ 174 mil investido em ações, fundos imobiliários e renda fixa. E esses rendimentos já me deu uma rentabilidade aí de 8,26% e desde quando eu comecei a investir, já está numa média mensal de R$ 553. Mas no começo aqui, se pegarmos aqui em julho de 2020, esses rendimentos aqui era irrisório, era bem pouquinho, você pode ver aqui. Tem mês que aumenta um pouco e aqui praticamente 2 anos depois foi quando os rendimentos aqui já começou a surgir efeito, que os rendimentos já vêm um pouco acima. E se pegarmos o ano, praticamente em 2022 foi um dos meus melhores anos em recebimento de proventos. E aqui é a média mensal, a renda mensal que eu recebi desses fundos imobiliários aqui apenas em agosto. E esses rendimentos aqui englobam a parte de fundos imobiliários, dividendos recebidos de fundos imobiliários e também a parte de ações. A maior pagadora de dividendos da minha carteira foi aqui a Petrobras, recebi um total de R$ 660, mas também teve aqui as ações da Taesa, pagando R$ 323, os fundos imobiliários BCR11, VRTA11, VGIP11, DEVA11. Então, como vocês podem ver, você montando uma carteira bem diversificada com ações e fundos imobiliários, isso no longo prazo, pessoal, funciona muito bem. Trouxe para vocês aqui também a evolução dos meus proventos em ano após ano. Você vê aqui em 2020 recebi apenas um total de 489 e a média mensal aqui ficou apenas de R$ 40. Mas se pegarmos aqui o ano de 2021, o ano seguinte, já tive uma renda aqui no ano de 2021, um total de 4.600 e já deu uma média mensal aí de quase R$ 400, para você ver a evolução de um ano após o outro. Como conta muito você reinvestir seus rendimentos e fazer novos aportes do seu bolso, que o que irá enriquecer você na bolsa de valores é o seu trabalho do seu dia a dia. Você tem que trabalhar, fazer aportes e assim você consegue fazer o seu patrimônio crescer, levando novos dinheiro para a bolsa de valores. No ano de 2022, esses proventos aqui atualmente já está em 9.303, ou seja, está praticamente aí, mas já está o dobro que eu recebi no ano de 2021 todinho, já recebi no ano de 2022 e esse ano ainda nem terminou. Isso já me dá uma média mensal aqui em 2022 até o mês que estou gravando esse vídeo, uma média mensal de R$ 1.000, ou seja, se minhas despesas todas custassem apenas R$ 1.000 por mês, isso diria aqui que eu já estava aposentado em fundos imobiliários. E os rendimentos aqui recebidos por classe de ações, você pode ver que rendimentos recebidos de fundos imobiliários já está quase passando aqui os rendimentos vindo de ações, porque eu estou focando mesmo os meus aportes ultimamente na classe de fundos imobiliários, que é onde está aí abrindo várias oportunidades. A classe de ações aqui, a classe da minha carteira dividida em fundos imobiliários, ações, renda fixa e BDRs. Aqui eu tinha uns BDRs nessa minha carteira, acabei retirando, porque eu achei que em ações no Brasil e também em fundos imobiliários já tem aí grandes oportunidades no momento. Comentando um pouco aqui sobre o KNSC11, que é o fundo imobiliário que eu investi, é um fundo de uma gestora bem interessante como a Kinea, que é uma empresa do Itaú, então aí tem grandes play por trás. O último rendimento desse fundo imobiliário, ele pagou 91 centavos por cota, já veio um pouco abaixo do que ele vinha pagando, porque como eu comentei com vocês, os seus CRIs são indexados aí ao IPCA. Se pegarmos aqui a carteira média deste fundo imobiliário tem uma taxa de IPCA mais 8,26%. Então, quando o IPCA for zerado, praticamente ele terá uma taxa aqui apenas de 8,22% ao ano desses CRIs. Então, é muito interessante ainda, costuma ser uma taxa muito boa. E se pegarmos aqui a composição da carteira em CDI, atualmente ele tem CDI mais 3,5% ao ano. É um fundo bem diversificado que possa ser que vai sofrer um pouco nas suas cotações diante desse cenário deflacionário, como já vimos um mês anterior que teve deflação, no mês também seguinte teve deflação. E se pegarmos aqui a composição da sua carteira, é um fundo aí que ele tem de diversificar entre CDI e também inflação. Nessas cotações atual, o fundo chegou às mínimas das 52 semanas, bateu as mínimas históricas aqui, diante desse cenário deflacionário, mas o seu dividend yield médio aí está bem atrativo aqui, acima de 16%, mas possa ser que esses rendimentos aqui venham a cair um pouco. Se pegar o seu valor patrimonial por cota desse fundo, é um fundo imobiliário que está próximo aí do seu valor patrimonial. Fazia tempo que não víamos aí fundo de papel de grande qualidade negociando aí abaixo do seu valor patrimonial. Está com PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de 0,96. E se pegarmos a média desse fundo imobiliário, total dos rendimentos, ele deu uma média mensal aí
acima de R$ 1 por cota. Então, por isso que eu fiz aquelas projeções de pagamento de dividendos desse fundo imobiliário, que ele irá pagar aí possivelmente entre R$ 90 e R$ 1 ou até mesmo R$ 1,10 de rendimentos. Então não está um absurdo eu pensar em receber aqui 1% de rendimentos desse fundo imobiliário. Se pegarmos seu histórico aqui, o fundo foi criado em 2020, aproveitou muito bem esse ciclo de alta da inflação, veio pagando ótimos rendimentos e agora em 2022 esses rendimentos caíram um pouquinho abaixo, mas isso é natural. Ele aproveitou muito bem esses momentos aqui da alta da taxa da inflação, conseguiu fazer várias emissões de cotas aqui. Em 2022 o fundo fez uma, em 2021 o fundo fez 2 emissões e todas elas ao preço acima de R$ 90, R$ 92, R$ 96, R$ 98. Então veio o fundo aí se desvalorizando bastante suas cotações devido ao cenário inflacionário. Se pegarmos aqui a alocação que esse fundo imobiliário tem, praticamente ele está aí 35% do seu capital alocado em CDI, e 61%, que aqui é a maior posição da sua carteira, atrelado ao IPCA. A alocação por setor atualmente está aqui em shoppings, logísticos, escritório e residencial. Então é um fundo aí que ele procura diversificar aí entre vários setores investidos, para não ficar dependente apenas de um segmento só. E se pegarmos aqui a composição da sua carteira, tem vários CRIs interessantes aqui com a taxa de IPCA mais 7, IPCA mais 6, e essas posições da sua carteira representam 6% do seu PL, com 78 milhões, 54 milhões. Então é um fundo aí bem diversificado que, na minha opinião, vale a pena ficar de olho. E sua composição da sua carteira em CRIs, na parte de CRIs, ele tem aqui atrelado CDI mais 3, CDI mais 2, CDI mais 7, CDI mais 7, mais 6, CDI mais 3. Então é um fundo aí bem diversificado, com taxas importantes. Então possa ser que esse fundo imobiliário aí não irá sofrer muito daqui para frente. Possa ser que ele já tenha alcançado o fundo. Lógico, pode cair muito mais se esse período de deflação continuar por muito tempo. Então esse fundo imobiliário tende a continuar sofrendo. Mas caso a inflação se ajuste a um patamar de 0,30%, 0,40% ao mês, que é a média que esse fundo imobiliário está tentando propor para os seus cotistas aí, na minha opinião, vale a pena ficar de olho. Lembrando, não é recomendação nem de compra nem de venda. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.